Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Destaque, sempre trazendo pessoas aqui que conheçam bem a cidade, sabem os problemas e possam discutir. Para você que conhece cada figura, cada personagem, é sempre bom trazer pessoas interessantes. E olha, hoje a pessoa é mais do que interessante, polêmico, já foi prefeito aqui na cidade de Guarulhos e conhece os problemas profundamente. Vamos dar boa noite para o nosso convidado, Jovino Cândido. Boa noite, Jovino. Boa noite, Roberto. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e agora nessa nova casa da TV Destaque. Olha, Jovino não precisa de apresentações. Olha, ele pegou a cidade, foi vice do prefeito Neff Tales, acabou chegando até a prefeitura, né? O Neff saiu, ele ficou por 2 anos, pegou uma situação bastante conturbada na época, me lembro, atraso de salário, era uma doideira, uma coisa, falta de dinheiro, uma coisa bastante complicada. Acabou disputando a eleição, perdendo por pouquíssimo, menos de 0,25% para Eloy Pietá. Acabou disputando outras eleições, foi deputado federal, mas não retornou ao bom clima. Então vamos falar um pouquinho. Jovino, o que ainda Jovino gostaria de fazer pela cidade de Guarulhos como prefeito? Olha, tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Como prefeito, muita coisa. Né? Eu penso que a cidade está em busca do seu destino. Né? E por estar militando num partido como os Verdes do Brasil, a responsabilidade ao observarmos a cidade em relação às suas demandas, né, tem muito a alcançar. Essa agenda é extraordinária e vai se demorar muito tempo. Muito tempo. Então, eu gostaria, se um dia o partido voltar ao poder, continuarmos trabalhando em busca desse destino para todos nós, né, que a cidade merece. A cidade não encontrou o destino ainda. O PT diz que a cidade cresceu muito na mão deles nos últimos anos, 16 anos que estão indo para 16 anos no poder. A cidade não cresceu? Ela não cresceu bastante, Jovem, na mão do Eloy e agora do Sebastião Almeida? Claro que cresceu, a população cresceu, os problemas cresceram e muito, não é? Mas em termos de qualidade de governo, nós poderíamos aqui ficarmos um tempo debatendo cada serviço prestado a essa cidade, na área da saúde, educação, cultura, esporte, transporte. Roberto, cada um dá a sua contribuição, deixa o seu rastro. Eu tenho certeza que depois de 13 anos e alguns dias sob o comando do Partido dos Trabalhadores, milhares e milhares de guarulhenses estão a desejar muito mais. Qual a sua grande crítica nesse governo? O que eles erraram mais, na sua opinião? Esse governo tem errado demais, Roberto, por não nos permitir um debate mais sólido em relação à qualidade do ensino no nosso município. Né? Porque essa mistura de responsabilidades de governo de estado e governo municipal, Roberto, isso atrasou em muito as possibilidades dos nossos filhos atingirem o melhor nas suas formações. Então nós comprometemos aí milhares e milhares de destino. Roberto, você fala de transporte. Há mais de uma década, Roberto, o metrô deveria estar nessa cidade. Verdade. Se tivéssemos ousado, se tivéssemos realmente a responsabilidade de honrar compromissos.
Infelizmente, isso não aconteceu até agora. Nós estamos nas licitações, nas intenções das licitações ainda. Nós estamos falando agora de soluções como corredor, e você sabe que a cidade de Guarulhos, ela terá muitas dificuldades para implantar corredores. Muitas dificuldades. Vai agravar muito mais. Roberto, esse governo, depois de 13 anos, nos apresenta um modelo de bilhete único, Roberto, onde você visita estações, você ocupa um transporte no seu bairro, depois de alguns minutos você visita uma estação, ou seja, um terminal. Daquele terminal você parte para o seu destino, ou para 2, 3 destinos depois, agravando ainda mais a qualidade de vida, no contexto de estar perdendo meia hora a mais, 1 hora a mais, 2 horas a mais em relação ao seu tempo com a família. É brincadeira. Isso não é modelo. Isso não. Aonde está a seriedade na implantação de um bilhete único na cidade dessa forma? Cidade de Guarulhos, você não tem condições de montar um modelo desse. Não é possível, ela não permite, pela sua geografia. Nós temos intervenções de 3 rodovias importantes nessa cidade. A rodovia Fernão Dias, a rodovia Ayrton Senna, a Nova Dutra. Temos parte do nosso sítio ocupado pela base aérea, pelo aeroporto internacional, pelo Rio Tietê. Agora teremos uma intervenção norte do Rodoanel, agravando mais ainda as circunstâncias realmente de movimentação, de mobilidade urbana da nossa cidade. E estamos falando de corredor, Roberto. O senhor acha que seria uma falta de competência, então, de criatividade? Faltou, Roberto, faltou responsabilidade. Desculpe, pô. Eu sei que não é um debate qualquer. É um debate para fazermos com muita calma, com muita provocação. Com muita provocação. Eu sei que não teremos tempo agora. Mas não é sério. Faltou e tem faltado responsabilidade. Desculpe. Desculpe. Mas, Jovino, vamos falar o seguinte. A população, ela tem escolhido essa opção do PT já há algum tempo. Por que, então, a população, na sua opinião, por que a população opta pelo discurso ou pelos projetos do PT e não o seu, por exemplo, ou de Carlos Roberto, ou das últimas eleições que nós tivemos o Alan Neto, nós tivemos também o Wagner Freitas? Por que, então, a população acaba indo para esse outro discurso? Eu vou lhe dar algumas respostas, pode ser? Claro, por favor. Eu gostaria. Uma delas, qualquer candidato que disputar contra o Partido dos Trabalhadores na cidade, que montou uma máquina eleitoral extraordinária, eles começam na frente com 100 mil votos certos. Você é um jornalista esperto, inteligente, bem informado e sabe do que eu estou falando. São 100 mil dependentes do Bolsa Família. Então eles começam com 100 mil votos na frente sempre. Como eu disse, você tem sabedoria das informações. Esse chamado sistema eletrônico do voto no Brasil é uma mentira. O eleitor brasileiro, e você sabe, tem cerca de 70% que continuam sonhando com um universo onde a realidade não bate. Mas eles estão felizes. São consumistas. É esse modelo que foi implantado na última década no Brasil. 70% de semi-analfabetos e analfabetos, que ao votar, eles se dirigem para a urna sobre o terrorismo de alguns
que dizem o seguinte: olha, se o seu voto, depois eu vou conferir se você votou mesmo. Porque ele sabe onde o cara vai votar, o colégio, e quantos votos precisa aparecer. É uma outra discussão, Roberto. Essa é uma provocação também, já que você me provocou. A segunda, vou dar um exemplo das últimas eleições. Está aqui, um exemplozinho. Quanto custou cada voto para prefeito em Guarulhos? Quanto? E eu não vou dar, eu também não vou te ensinar a fórmula aqui. O dia que você quiser, a gente continua o debate. Mas chame eles para a roda para discutir essa questão. O voto do Almeida, o voto do Almeida, prefeito, a reeleição, custou em torno de R$470 cada voto. O voto do seu Carlos Roberto custou em torno de R$165. O voto do Wagner Freitas, R$155. O voto do Alan Neto, R$140. E do Jovino Cândido, R$7. Eu desafio, põe na roda todos eles. Põe na roda. Essa história de prestação de contas é ficção no Brasil. Vai na academia, vai lá discutir na academia, para você ver o que eles pensam dessa história de prestação de contas, do custo do voto. Aliás, até no Supremo já admitiram que houve caixa 2. Então vamos lá. Aí, eu posso falar dos nossos também. Sabe quanto custou o voto do Guti para se eleger? Pois não. É dos nossos. Pois não. Cerca de R$600 cada voto para ele se reeleger. Sabe quanto custou o voto do D'Agostino, que é o primeiro suplente? Não. Cerca de R$580 e não se elegeu. Eu tenho um caso aqui de um amigo que trabalhou comigo no governo. É um tirador de sarro, Roberto. Ele lançou uma candidata lá, sabe? O custo do voto final saiu em torno de R$880 cada voto e não elegeu a candidata. Olha só que interessante. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e você não sai daí. Continuamos com Jovino Cândido. Não saia. Programa Tribuna Livre, viu como está interessante, hein? Eu sabia que valia a pena você ficar aí para ouvir Jovino Cândido, ex-prefeito da cidade de Guarulhos. E fala mesmo, tem informações importantes. E no bloco anterior, nós estávamos falando sobre o custo do voto. Quanto a pessoa investe e depois ela divide isso aí pela quantidade de votos que recebeu. Rapaz, R$800 por voto, Jovino? 880 reais. E não elegeu a candidata. Nossa! Não, mas teve alguns que gastaram mais. Para vereador? Para vereador. Alberto, você é inteligente. Nossa, mas depois eu te falo como é que é feito a conta. Depois ele vai me contar, hein? Mas, Jovino, então, nas últimas eleições, por exemplo, tivemos 1.000 candidatos a vereador, que no final acabou sendo só uns 150, correndo realmente atrás, gastando essa fortuna. E, na verdade, acaba chegando até a Câmara ou chegando até o governo e parece que a cidade não tem avançado na velocidade que a população gostaria, Jovino. Como reverter isso? Olha, Roberto, tem homens e mulheres bem intencionados, você não tenha dúvida, na política e na nossa cidade, e ocupando o poder, tanto lá no executivo como no legislativo. Mas a maioria, Roberto, não estão preparados realmente para o Estado de Direito e para jogar na democracia. Essa é a grande verdade. Não é? A cidade, ela vem sofrendo duas vezes, minha opinião. Né? Uma pelo fato desse governo, que tem uma base extraordinária, pode tudo, e tem uma caneta poderosa em Brasília, muito poderosa, você sabe disso, e que poderia, Roberto, com certeza ter alcançado muito, muito mais. Muito mais. Mas a qualidade dos nossos políticos é muito questionável, com todo o respeito. Muito questionável.
Mas eu concordo com você, mas como qualificar para que quando o político chegue até a Câmara, ele tenha conhecimento técnico para que possa desenvolver um melhor trabalho? Como é que nós podemos fazer para que um prefeito tenha uma boa qualidade, o secretário? Como fazer isso, Jovino? Olha, aí a sociedade civil, né, é preciso ter ferramentas que dê essa oportunidade de acompanhar com rigor, com responsabilidade, os acontecimentos de um governo municipal, de um legislativo municipal. Uma das ferramentas muito importante para a nossa cidade, eu diria que é a imprensa. Mas, infelizmente, a imprensa, com raríssimas exceções, Roberto, ela não está ajudando a cidade nesse sentido. Nós não temos essa ferramenta funcionando de uma forma adequada. De forma efetiva? Não, de forma efetiva, não temos. Outra questão as oposições em Guarulhos, elas precisam crescer, elas precisam assumir responsabilidade, não em busca de mandatos, mas trazer o verdadeiro debate para a sociedade. Então, deixa eu lhe fazer uma crítica. Por exemplo, não que eu considero, mas a cidade considera que o senhor é uma voz importante e poderosa na cidade de Guarulhos. Eu tenho sentido que o senhor é um pouco calado nos últimos tempos. Por que tão calado? Eu diria, sem ofensas, primeiro que a imprensa convida muito pouco. Ela foge do Jovino. Então, já estou convidando para outras vezes o senhor vir aqui. Ela foge. Não. A grande maioria cobra, Roberto. Você sabe do que eu estou falando. Cobra. Não é? Se não cobra diretamente, depois cobra indiretamente. Não é? Eu não tenho essa condição. Jamais farei. Eu nunca fiz, eu não farei. Você compreende? Sim. Então é muito difícil, a grande maioria não compreende esse universo importante do Estado de Direito. Como? Pô, nós precisamos do equilíbrio. Uma cidade como Guarulhos, a imprensa, que sirva-se. Comam à vontade, não é o caso do Roberto, do caso dessa casa fantástica, que é a TV Destaque, e outros, tem exceções aí, não é? Mas a grande maioria, meu irmão, sabe, não está a fim de equilibrar o jogo. É tudo para lá. Sabe? É tudo para lá. Então, como é que um cara como o Jovino, que disputa uma eleição como eu disputei a última para ajudar o partido, com 100 mil reais, vai ocupar espaço? É um erro. É perder, a cidade perde com isso. É preciso que o poder municipal, esse governo, ele compreenda que o debate, né, vai ajudá-los, inclusive. O contraponto é importante. Não é possível. Como é que você tem um governo com uma base dessa extraordinária, meu irmão? Muito grande. 30, na base de governo deve estar na faixa de 30 vereadores. Não, partidos. Coloca todos os partidos. Você tira ali 2, 3 partidos tentando fazer oposição. O que o PV está fazendo? O PV hoje... O senhor é presidente do PV, é isso? Não, eu não sou presidente. O presidente é o Anísio Pereira. Desculpa, Anísio. Anísio Pereira. O PV, ele sofre de uma situação terrível aqui na cidade há muito tempo. Nós perdemos 14 vereadores que elegemos no tempo. Verdade. E agora elegemos o Guti. Tá? Mas o grande Guti, vereador que veio à reeleição, ele ainda não compreendeu a importância de você ter uma instituição forte. Ter uma instituição forte é você reconhecer que o partido é mais importante do que a cadeira, do que o mandato. Sem o partido, você não terá a cadeira, não terá o mandato, porque você não pode disputar uma eleição. Então, o Partido Verde
é uma resistência nossa. Quando muito, a gente consegue pagar os aluguéis lá. A conta de água, de luz, tem mês que a gente fecha, tem mês que fica devendo. Você está entendendo? Agora não tem funcionário. Para que você discuta a cidade, acompanhe o mandato do parlamentar, acompanhe o governo, você precisa de seres humanos, trabalhando de segunda a sexta no mínimo, pensando a cidade, observando a cidade, ajudando o parlamentar. Então, o nosso queridíssimo parlamentar Guti, ainda ele sofre dessa circunstância maior, onde o mandato é dele, portanto, tem tudo lá, mas o partido está ali com essa. Então, é difícil, Roberto, é muito difícil. Todas as eleições nós perdemos muitos amigos por conta do dia seguinte. São os olerites que são oferecidos. Você compreendeu? Então, mas eu tenho certeza que ainda o Guti, ele compreenderá essa situação. Olha, eu queria lembrar aqui que o Giovini foi muito corajoso, hein? Eu queria até que ele me lembrasse, que eu não vou me lembrar de tudo não, mas lá atrás, há muitos anos, ele estava com uma bancada muito grande e ele pediu para que os vereadores saíssem. Isso mais de uma vez, não foi, Giovino? Meu Deus, 3 bancadas. Olha, foi muito corajoso. 6, 5, depois 3. Você entende? Então eu estou pedindo a Deus, orando, para que o Guti compreenda a importância da instituição. Ter uma instituição forte. Eu me lembro, Roberto, que o PT em Guarulhos, para citar só o PT de Guarulhos, foi o grande exemplo disso. Com 2 vereadores na bancada, o partido era forte. O partido atuava 24 horas lá para proteger o seu parlamentar, para pensar a cidade, para ajudar a discutir a cidade. Chegaram no poder. O PV, se continuar com esse nível de comportamento, como chegarmos ao poder? Num sistema eleitoral que apodreceu. Para você conquistar o voto, Roberto, e você sabe disso, teve candidatos e vereadores eleitos que compraram 2 vezes o voto, pagaram 2 vezes, pagaram durante a campanha, e depois o líder, ou aqueles que trabalharam, pediram para organizar uma relação de 300 pessoas, 400 pessoas, olha só, o cara passa a campanha inteira ganhando, sendo remunerado, o candidato pagando a campanha, é gasolina, é carro, salários, etc, 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 etc. Aí depois me vêm essas lideranças, esses grupos, e pede, ó, está aqui a lista, vereador ou candidato, se você não pagar essas 150 pessoas, 300 pessoas, você corre o risco de não se eleger. É verdade. Quer dizer, você pagar 2 vezes o mesmo eleitor. O que é isso, Roberto? É isso o sistema que nós temos. Entende? Então, desculpe, eu sei que a gente acaba até atrapalhando a pauta, não é? Mas essa é a reflexão, Roberto. Discutir a cidade, vamos discutir. Discutir a educação da cidade, discutir saúde, discutir transporte, mobilidade urbana. Está tudo aberto. Eu seria um criminoso, entre aspas, dizer aqui que o PT não trouxe a sua contribuição nesses últimos 13 anos de governo até agora. Claro que deram a sua contribuição, mas é muito pouco, Roberto. Por favor. Poderia ter feito bem mais? Isso aqui é uma metrópole, Roberto. Isso é uma metrópole, meu Deus do céu. Vai lá atrás, Roberto. Vai ver como nós deixamos lá, nós paramos aquele governo de transição. Por favor. Olha, já que ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou convidar ele para que daqui 20 dias, um mês, ele retorne aqui, para que também possa
dar a sua visão sobre a questão da saúde, a questão do transporte. O pessoal fala que ele vai para a eleição, mas toda eleição não acaba não trabalhando efetivamente. Eu gostaria de fazer essa questão para o senhor. No próximo programa, o senhor viria? Está aqui, R$ 7 por voto. Pergunte aos demais quanto eles gastaram. Vou perguntar. Pergunta para os vereadores que foram eleitos quanto eles gastaram. Pergunte para os candidatos a prefeito, por favor, quanto eles gastaram. É um desafio. Está aqui, ó. Está lançado o desafio. Custo do voto. Jovino, Aí o Jovino aqui não trabalha. Jovino, obrigado por ter aceito o nosso convite. Foram, olha, 2 blocos aí com um papo muito gostoso, muita polêmica. E uma pessoa que sempre tem o que falar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Jovino. Eu que agradeço mais uma vez, meu muito obrigado mesmo de coração ao retornar nessa casa e no seu programa. Olha, Tá? muito obrigado mesmo. Gente, obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai depois para as redes sociais. E você também pode mandar suas questões. A gente sempre avisa antecipadamente quem vem para o nosso programa e todas as questões são passadas para os nossos convidados. Jovino, muito obrigado por ter vindo. Espero que possa vir outras vezes e vir aqui tranquilamente falar o que você pensa. Muito obrigado, Jovino. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigado pela audiência e sempre estaremos aqui trazendo pessoas interessantes, pessoas inteligentes e que possam falar tudo o que quiserem. Muito obrigado e até o próximo programa.